Ao vivo? Estamos ao vivo, pessoal. Bom dia. Estamos aqui, finalmente, começando o primeiro episódio do RH Seguro Talks, um novo programa desenvolvido aqui pelo time da PL Brasil Health and Safety. E é uma alegria compartilhar esse tempo aqui com vocês, agradecer a cada um que se inscreveu, que está participando, já também me dirigir daqueles que acompanharão o conteúdo depois e que vão compartilhar com outras pessoas, porque o tema é muito interessante, o tema ele é muito abrangente, são muitas camadas que nós precisamos tratar aqui, e para isso nós contamos com a presença ilustre dos nossos dois convidados, e sem mais delongas e demora, eu gostaria de apresentá-los, eu gostaria de chamar para a nossa conversa a Cristina Bezerra, da Compliance Partners, e Alexandre Campos, Head de RH da Telecol. Pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, Diego. É um prazer tê-los aqui. Eu gostaria que, em breves palavras, vocês se apresentassem um pouquinho para o público que está aí conectado, assistindo a gente. Primeiro a Cristina, depois a Alexandre, falar um pouquinho sobre a trajetória de vocês. Obrigada. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa experiência da gente com relação a um tema que é super relevante. Eu sou Cristina Bezerra, sócia fundadora da Compliance Partners Brasil, advogada por formação, compliance officer por paixão, atuo há mais de 30 anos com esse tema, nos últimos 20 anos em posições de liderança em empresas multinacionais de vários segmentos, e tenho paixão realmente por ajudar a construir culturas de integridade mais sólidas. Ana Cristina é parceira do Grupo PL Brasil há mais de década e é um prazer tê-la aqui conosco, tá bom? Obrigada, prazer é meu. Alexandre, você está na tela agora. Se apresente, por favor, meu amigo. Obrigado, Diego. Prazer também estar aqui com você, Cristina. Meu nome é Alexandre Campos, Alexandre Vasconcelos Campos. Estou nessa vida de RH há alguns anos, eu diria 20 ou mais. Sou formado em Ciências Contábeis. Ninguém diria que alguém de Ciências Contábeis seria direcionado pela vida para uma área de RH, e isso aconteceu comigo através dos números. Eu sou muito grato aos números por isso. Entrei através de orçamento, através de análise de KPIs, indicadores, e comecei a conhecer pessoas nessa trajetória, seleção, treinamento, comunicação. Isso me fez seguir para uma pós-graduação em gestão de RH, e eu tive a oportunidade de viver RH e conhecer pessoas e culturas diferentes em diversas empresas, né? Alguns nichos de mercado que eu já atuei. Mercado de varejo de viagem, que é o Duty Free, mobilidade, saúde, e por último agora em telecomunicações. E eu vejo diferenças em cada um desses mercados, desses nichos. E esse assunto ele é bastante interessante quando a gente olha também para os diferentes nichos de mercado, né? Eu espero que a gente traga aqui mais informações para vocês, ou insights, para a gente pensar junto num tema que é latente, né? Como o Diego falou, tem várias camadas e sim, vários protagonistas para essas camadas também, e a gente tem que olhar para isso, né? Já chegou a hora. Obrigado, vamos conversar. Vamos juntos. Olha, eu só que gostaria de deixar claro para vocês que a parte mais fácil da live foi essa, tá bom? E agora a gente começa a apertar vocês com as perguntas. Obrigado. E a ideia é justamente trazer insights, provocar a reflexão daqueles que estão nos ouvindo para uma ação, aqueles que já estão se movimentando quanto ao tema, pensarem sobre algumas iniciativas que talvez tenham ficado para trás, mas é trazer conteúdo bom, conteúdo de qualidade, conteúdo aproveitável e prático para esse time que nos acompanha, tá bom? E nós sabemos, e todos aqueles que estão nos ouvindo, que o mundo do trabalho mudou. As relações de trabalho, elas se tornaram
sobre determinados pontos de vista um pouco mais complexas do que elas eram há algum tempo atrás. E o adoecimento por fatores psicossociais ganhou relevância. Até para o leigo, e eu coloco nesse grupo aqui o meu pai, por exemplo, meu pai é relojoeiro, mas através do que é divulgado nos jornais, ele tem acesso a gráficos, a números, a informações dizendo que o adoecimento psicossocial ele tem crescido exponencialmente no Brasil nos últimos anos. Então, essa é uma realidade que não pode ser mais ignorada. E a primeira pergunta que eu queria abrir essa live aqui, Alexandre, é para você. E é essa pergunta que a gente tem aí na tela. Na linha de frente do RH, você tem percebido uma mudança no perfil das queixas dos colaboradores? E como o RH hoje diferencia um estresse comum de um ambiente que está, de fato, adoecendo a equipe? Fala um pouquinho para a gente sobre essas dúvidas. Ainda bem que você falou que a parte fácil foi a anterior, né? E é isso. Bom, Diego, do ponto de vista de RH, né? E quem, no meu caso, que eu já tive a oportunidade de viver alguns ambientes diferentes em empresas diferentes, é óbvio que a gente vê diferença em cada um deles, né? E certamente, respondendo a primeira pergunta, sim, as queixas mudaram. E lá atrás a gente tinha um ponto específico que a gente queria atuar, que era a ortopedia, né? A gente quer tratar a ergonomia, a gente tem os maiores atestados de problemas com ortopedia, de afastamentos com ortopedia. Isso foi mudando ao longo do tempo, vieram os vírus, né? Muitos afastamentos por questões de transtornos ou de desconfortos intestinais. Isso é uma verdade, né? É um fato, tem uma constatação. E outros, eu não sei se eu digo que o marco ali é a pandemia ou antes da pandemia, mas a gente sabe da pandemia e talvez isso entre num contexto, mas outros atestados começaram a aparecer, né? E outras queixas começaram a aparecer, principalmente ligados à psiquiatria, afastamentos que o próprio psiquiatra apresenta o atestado aos seus pacientes, isso chega para as empresas, né? E de lá para cá, outros tratamentos começaram a surgir mais intensamente, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Esses casos começaram a surgir e mudou completamente esse cenário e a atenção, principalmente ligado à saúde ocupacional, que a gente precisa ter, e o cuidado com as pessoas, que é a máxima do RH. Mas entender a diferença entre o estresse comum do ambiente e o estresse comum e um ambiente que de fato esteja adoecendo as pessoas é uma linha muito tênue, né? Difícil afirmar, mas não deixa de ser o desafio de buscar a resposta, né? De buscar conhecer. E eu acho que é esse aí o grande senão dos RHs, recursos humanos. A gente precisa lidar com pessoas, né? Com muito cuidado, com muita atenção. Então, a gente continua sendo, o RH continua sendo quem tem que perceber essas mudanças e essas variações e esses cenários novos. Então, eu não vejo nada mais prático do que um RH participativo que conheça as pessoas, que conheça as equipes, que conheça cada uma das entregas, que conheça o nível de estresse de cada uma delas. Ser parceiro do negócio, isso é importante. Mesmo que você, na tua empresa, não tenha business partner, não tenha um parceiro de negócio estabelecido, mas faça isso, você que é RH, e tem essa prerrogativa com você e na tua profissão, faça isso, conheça as equipes, conheça o que cada uma faz, conheça os rituais de gestão de pessoa que os gestores fazem individualmente, conheça o feedback do one-on-one que acontece nas equipes, imponha como RH a obrigatoriedade de um feedback constante, frequente. Os gestores eles precisam fazer isso.
e nós precisamos fazer isso. Eu, como gestor de RH, preciso fazer isso com a minha equipe e cobrar isso nas empresas. Dialogar, ser um RH que dialoga com os gestores. Tem alguém com um problema pessoal ou um problema de relacionamento interpessoal, vamos conversar sobre isso, vamos dialogar, vamos conhecer. E outra, que acho que muita gente foge disso, vamos ter conversa difícil. Vamos ter conversas difíceis. É uma conversa de falar a verdade um para o outro. Olha só, eu estou falando isso para você porque você mentiu para mim. Ou eu estou falando isso para você porque o teu comportamento não está bom. Vamos mudar. E a verdade, ela liberta, né? Porque quando a gente fala a verdade, a gente não tem compromisso com mais nada. A gente só tem compromisso com a verdade. Então, se a gente pode fazer isso, se a gente tem na nossa mão a ferramenta de conversar, de entender as pessoas, de dialogar, de falar a verdade, ter conversas difíceis, eu acho que isso é o caminho. E outra, não é só a gente falar, né? A gente precisa ouvir, a gente tem que saber ouvir. Porque se a gente só fala, fica a nossa fala, então a gente não descobriu nada. E a linha tênue que eu falei antes, continua oculta, né? Vamos ouvir. Se a gente conseguir ouvir, falar e ouvir, e der essa possibilidade e promover isso como RH, eu acho que esse é um caminho. Se eu puder dizer algo aí, não, assim, contribuindo aqui com como avaliar isso, né? Como diferenciar, eu acho que esse é o caminho. Muito bom. E essa sua fala sobre saber ouvir me dá o gancho para a próxima pergunta para a Cristina, né? Que é exatamente isso, né? Num desses aspectos dessa escuta, que é sobre a ótica do compliance, Cristina, você também tem percebido uma mudança no perfil das questões que chegam pelos canais de denúncia? Certamente, e à medida que o Alexandre foi falando, foi passando um filme na minha cabeça e praticamente um cenário paralelo, né, mas absolutamente interligado, que são os cenários de recursos humanos e a turma do compliance, né, que normalmente é quem tem a gestão dos canais de denúncia. Mas, assim, além da minha experiência, vendo isso em diversas empresas, em diversos segmentos, os números estão aí, tá? Existem relatórios muito respeitados sobre o perfil das denúncias nos canais de denúncia. Tem dados do Brasil, tem dados globais, e são muito parecidos. Hoje, as denúncias relativas a ambiente de trabalho, elas representam mais da metade de todos os casos reportados. Então, imagina, no mundo inteiro, de tudo que se reporta num canal de denúncias, mais da metade é relacionado a questões do ambiente de trabalho. Então, quando a gente começa a falar dessa questão de precisar ouvir, de fato, as empresas já têm, de maneira geral, ferramentas para capturar essas angústias ou esses ambientes aí com dificuldade realmente de lidar com essas conversas difíceis, de entender o que está acontecendo dentro ali de cada um dos departamentos. As empresas, elas têm os mecanismos ou estão em vias de ter esses mecanismos, mas eles sozinhos, eles não se resolvem, né? E o ponto principal aqui, à medida que o Alexandre foi falando do dialogar, eu fui lembrando, assim, né? Então, hoje, uma boa maneira de você capturar é o canal de denúncia, mas também as entrevistas de desligamento, que certamente o Alexandre conhece e muitas empresas adotam como uma boa prática. Outra, os treinamentos. Quando a gente dá treinamentos, especialmente os treinamentos síncronos e os treinamentos presenciais, também é uma boa fonte de capturar um pouquinho esse ambiente de trabalho. Eu me lembro que uma vez eu dei um treinamento, e foi online, mas foi síncrono, e naquele momento, um gestor, ele começou a perceber uma concentração de perguntas numa determinada área, sobre um determinado tema, bem delicado. E aí ele falou assim, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo lá. Ele pegou o carro e foi, que era em outra unidade, e ele chegou lá, ele entrevistou as pessoas, ele conversou, como disse o Alexandre, ele conversou com as pessoas, e chegou lá e descobriu que tinha uma situação. Então,
A partir do treinamento, que a pessoa começou a fazer perguntas, a gente conseguiu identificar que a empresa tinha um problema, mas tem o papel do gestor, que o gestor tem que estar muito atento e tem que querer ouvir. E, na verdade, tem que deixar muito claro que existe um ambiente favorável para que as pessoas falem sem medo de retaliação. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas hoje, 4 em 10 pessoas que sabem de um problema numa organização, eles não falam. 4 entre 10 sabem e não falam. Se a gente pegar, e o Alexandre é de números, né? Se a gente pegar que metade dos casos que são reportados, eles são sobre ambiente de trabalho, você tem fácil aí 20% de problemas de ambiente de trabalho que não estão nem chegando para a organização. Então, existe realmente uma necessidade muito grande de fazer com que o canal de denúncias ele vá além de um instrumento formal e ele passe realmente a ser utilizado como um termômetro da cultura para que os líderes saibam o que está acontecendo na organização e tomem medidas efetivas para tratar as questões que estão sendo reportadas. Perfeito, Cristina. Muito do que você falou me lembra a realidade de que essa também é uma luta em relação à capacitação, sim, mas educação de uma forma geral sobre o tema. Né? Quando nós ouvimos falar de canal de denúncia, talvez o que passe pela cabeça de boa parte das pessoas é um canal de perseguição, de acusação contra alguém, e nós não damos a importância necessária para esse instrumento. E na dificuldade que temos naturalmente de ouvir, porque ouvir é uma habilidade que nós desenvolvemos com o tempo, né? E ouvir é diferente de escutar, e a gente não vai enveredar aqui nesse tema, mas aponta para essa necessidade, né? Nós precisamos desmistificar algumas questões e o risco psicossocial passa sobre isso. O tema ele já é naturalmente, comparando ao que o Alexandre falou na primeira resposta dele, né? Antigamente você tinha um perfil de que acidente de trabalho era Leri Dort, um acidente envolvendo a questão ortopédica, luxação, e hoje você tem uma transição e que traz um desafio para esses gestores de lidarem com essa nova realidade. E os riscos psicossociais são uma nova realidade que nós precisamos lidar com elas. Né? Alexandre, a segunda pergunta para você é essa aqui. Ó. Muitas vezes o RH se sente sozinho tentando equilibrar metas e saúde. Como criar uma cultura ou fortalecer uma cultura onde ela já existe, onde o bem-estar mental seja visto como um KPI de produtividade e não um custo? Uau. Bom, pois é, né? A Cristina falou, lembrou ali que eu sou alguém de números, né? Aí, bom, como que a gente faz um KPI de produtividade relacionada a bem-estar e saúde mental e se não um turnover, se não um SLA de recrutamento e seleção, se não um custo de pessoal por faturamento ou algo parecido, né? Como se a gente está medindo comportamento, como que se a gente está medindo bem-estar e esse bem-estar pode estar oculto, inclusive quando não é falado e a gente não sabe e a coisa acontece de repente, não instalar de dedos que já começou há um tempo atrás, né? Porque as doenças psicossociais elas são acumulativas, né? Eu não sou expert nesse assunto para falar, mas eu já tive experiência própria. Então, por experiência própria, foi um acúmulo de coisas que me trouxe para uma doença psicossocial e para um tratamento que levou um tempo para me recuperar, com ansiolíticos, inclusive, né, na receita do psiquiatra. Mas, graças a Deus, isso foi foi durante pouco tempo da minha vida, mas é real, né? Bom, aí eu fico pensando para te responder e compartilhar aqui com o pessoal, eu não vejo outra saída, e a gente está falando disso, que a não ser participar, né? As pessoas precisam participar, ser
participantes da empresa, participantes na gestão. A decisão final é dos gestores, a gente sabe disso, mas participantes da decisão, isso leva à condição de você precisar poder falar, poder opinar, e ser ouvido, né? Então a gente já falou de duas coisas importantes: falar e ouvir num relacionamento interpessoal e aí na gestão das equipes. E envolver as pessoas no sentido de pertencimento, isso começa a trazer resultados, né? Talvez a partir daí, com esses resultados, a partir dessas ações, a gente consegue medir outros resultados, né? Como, por exemplo, a gente começa a ver reflexo na assiduidade, por exemplo. Os atrasos, a gente acha que é por conta do trânsito. O trânsito é um fator, mas às vezes o problema foi em casa e não no trânsito. E a gente não sabe disso, porque a gente culpa o trânsito. Falar porque você não saiu mais cedo de casa. Mas às vezes o problema ele começou dentro de casa ou na própria relação com a liderança, que fala assim: caramba, eu tenho que ir para aquele trabalho para encontrar aquele líder que me falou uma verdade dura e eu não sei lidar com aquela realidade dura. E isso vai acumulando, né? Isso vai acumulando. Então, o tempo vai passando e a gente vai perdendo o time de tomar uma ação. Mas a assiduidade é algo que é presente, a gente pode medir isso e ver reflexos. A própria frequência, assiduidade e frequência. A gente pode olhar para os prazos daquilo que está sendo definido como entrega e os prazos de entrega. Quando eles começam a ficar mais elásticos, a gente vê que tem um problema. E certamente tem algo por trás disso, a gente precisa conhecer com conversas, com fala e escuta. Treinamento nunca vai deixar de ser um indicador ou um KPI que nos ajuda a entender, não só como eu trago retorno desse investimento, que não é custo, é investimento. Treinamento não é custo, é investimento. A participação nos treinamentos, não só participar de ir ao treinamento, mas participar durante o treinamento, com perguntas, com falas, com contribuições durante o treinamento. E aí o RH percebe isso e dá esse feedback para os gestores. Fazer uma avaliação de reação do treinamento é importante. Isso ajuda também a gente a entender como que cada um está absorvendo o treinamento, né? Treinar as lideranças, né? Treinar a liderança nessa coisa do feedback, que é um assunto que a gente fala tanto, mas a gente nem sempre pratica tanto quanto deveria ou tanto quanto a gente fala dele. E aí a Cristina falou num ponto que eu achei interessante. Cristina, eu vou repetir aqui, me perdoa usar a tua fala ou me dar essa liberdade, que é da entrevista de desligamento. Eu acho que é perfeito a gente entender o motivo das pessoas estarem saindo da nossa empresa. Por que estão saindo? E, cara, ali tem muita coisa, tem muita informação. O Diego falou que o assunto NR1 tem muitas camadas. Tem muitas camadas na entrevista de desligamento. A gente precisa ter a habilidade de conseguir conversar com quem está saindo e extrair essas camadas, essas informações. E de lá, tratar KPIs, né? Dois outros pontos. Para mim, pesquisa de clima, ela é disparado um diagnóstico da empresa. E se você tem... Normalmente as pesquisas têm mais de 80 perguntas, todas elas em camadas. Cada uma daquelas camadas tem um diagnóstico a partir da pesquisa, da resposta dos colaboradores. Então, pesquisa de clima é um KPI, é um KPI importante. E por último, os canais que a Cristina falou são muito interessantes, né? Porque às vezes a gente coloca um canal de ética ou canal de conduta e tal para as pessoas fazerem as denúncias, canal de denúncia, né? Para as pessoas fazerem denúncias sobre ética e conduta. Aqui na empresa a gente tem que a gente chama de fala aí. Fala aí. Fala aí. O que você quer falar para a gente? Fala aí. Fala aí é para tudo.
o banheiro tá com problema, né, no vaso e tal. Olha, é isso, tá lá no Fala Aí, a gente respeita. É a PLR, por que não sei o quê? É o estacionamento e tal. Várias coisas. O Fala Aí é para isso. É um canal de você conversar com a empresa anonimamente. Anonimamente. A gente não sabe, de verdade, a gente não sabe quem escreve, quem faz a pergunta. E o Fala Aí pode ser um indicador também. Pode ser um indicador. Ou os Fala Aí das empresas, né? Pode ser um indicador. Tratar isso, esse Fala Aí, tratar como algo que você pode se sentir confortável de escrever e de falar e você vai ser ouvido e vai ter uma resposta, e é óbvio que tem que ter uma resposta depois. Eu acho que também é um indicador importante. A gente vai vendo as perguntas, a gente vai vendo à medida que a gente vai respondendo e as reações. É isso, cara. Eu acho que esse é um caminho. Não, muito bom, Alexandre. Eu queria propor uma breve interrupção nas perguntas, porque a gente tem alguns comentários do pessoal que está participando conosco, e alguns dos comentários são perguntas que tem tudo a ver com o que a gente já falou antes e talvez a gente possa explorar um pouquinho mais. Eu vou colocar aqui na tela a pergunta que o Evandro trouxe para a Cristina. Ele colocou assim: Cristina, a gente sabe que muitos colaboradores têm medo de usar o canal de denúncias por acharem que o anonimato não é 100% real e que haverá retaliação. Como quebrar essa barreira de desconfiança? O Alexandre falou um pouquinho sobre esse tema aí, quando ele mencionou o Fala Aí. E aí, Cristina, o que as empresas podem fazer para que, de fato, o canal de denúncia seja efetivo ao que ele se propõe? Evandro, super obrigada pela pergunta, e ela é absolutamente a pergunta que a gente mais escuta, porque é o maior medo que as pessoas têm, realmente, de falar, e quero fazer um parênteses para elogiar o Fala Aí, por empresa multinacional, muitas vezes a gente fica tentando traduzir, né? Então, speak up é um termo tão difícil de traduzir, o Fala Aí foi o melhor que eu escutei até hoje. Então, qual é a dificuldade das pessoas falarem aí, né? O canal ele é tão bom quanto for o nível de confiança que as pessoas tiverem nele, né? E a confiança se constrói ao longo do tempo e das demonstrações de que o canal ele é gerido de maneira absolutamente idônea dentro dos princípios, né, de segurança, confidencialidade, respeito, todos aqueles princípios que a gente sabe que tem que ter, imparcialidade. Então, o que acontece é que os colaboradores, eles vêm trazendo crenças de suas experiências, sejam elas na empresa ou em outras empresas. E a partir do momento que essa crença se estabelece, é muito difícil mudar. Então, o que as empresas precisam fazer é realmente se organizar para ter um canal que funcione e que esteja na mão de pessoas capacitadas para receberem essas denúncias e tratar essas denúncias com todo o respeito e com todo o profissionalismo necessário. Então, como quebrar essa barreira de desconfiança? É muito difícil, a gente sabe. A partir do momento que você a constrói, né? Construir a confiança leva tempo, desconstruir é rápido. Então, as empresas realmente precisam ser transparentes. Eu acho que, em uma palavra, além do profissionalismo, é ser transparente, mostrar para os colaboradores o que elas estão de fato fazendo, porque muitas vezes os colaboradores não sabem. Eles fazem lá uma denúncia, às vezes não tem nenhum retorno, ou participam como testemunha, por exemplo, numa investigação interna e não tem retorno sobre o que aconteceu. E não estou dizendo que a empresa precisa falar exatamente o que aconteceu, até para preservar a privacidade das pessoas, nem sempre ela pode falar, mas ela pode falar estatisticamente, ela pode publicar resultados, além de mostrar para o comitê de ética, mostrar para os colaboradores, olha, quantas ações de melhoria a gente tomou a partir das denúncias, qual é o perfil de denúncias aqui dentro da empresa, obviamente de forma anonimizada e tal, mas é possível mostrar para as pessoas que sim, o canal funciona. Respondi? Acho que respondeu. Eu acho que você trouxe aí insights importantes e uma provocação para aqueles que têm o canal de denúncia atualmente meramente como um proforma e que não dão a tratativa que o canal de denúncia realmente deve ter.
dentro das instituições, né? Eu vou trazer aqui a Nívia, excelente, não fugir das conversas difíceis, retomando aqui o que o Alexandre tinha falado lá atrás. O Evandro colocou aqui, Cristina, concordo plenamente, falando da questão de ouvir, né? Quem não ouve não gerencia, se até IA precisa interagir para gerar valor, quanto mais as pessoas. E o Às vezes ela não escuta bem, né? Pois é, o não quer escutar bem, né? Não, e o problema é que até a IA tem vieses, né? Imagina nós, seres humanos. Então, também uma das coisas é tentar tirar, sempre dentro do possível, tirar qualquer risco de que o viés conduza às conclusões, né? A investigação ela tem que ser a prova de vieses, vamos dizer assim. Perfeito. Então, e aqui, o Marcos... Fala aí, Alexandre. Deixa eu te interromper só um minutinho. Fala. Para falar da comunicação, né? Como é importante, e a gente trouxe o exemplo da IA. A IA, se você não escreve ali o prompt corretamente, ela vai trazer o que ela entender, né? Imagina a gente, se a gente não tem nas nossas conversas a certeza do que o que você falou chegou no ouvido e no entendimento de quem está te ouvindo, do jeito que você queria que chegasse, né? Então, essa preocupação de das conversas, seja difíceis ou fáceis, seja ela qual for, mas na comunicação, que a gente tenha o cuidado de saber que aquilo que a gente falou chegou da maneira que a gente queria falar para quem está te ouvindo. Legal. Comunicação é isso, né? Depois que você falou, ela já não pertence a você, pertence ao seu ouvinte que vai fazer a interpretação e a aplicação em cima do que você falou. Eu vou retomar aqui a pergunta que o Marcos Vinícius colocou endereçada a você, Alexandre. Na prática, como o RH consegue identificar que um setor específico está adoecendo antes da chuva de atestados médicos e do temido Código B91 começarem a chegar na nossa mesa? O que você pode falar aí para o Marcos em 2 minutinhos? Marcos, é isso, cara. Obrigado pela pergunta. A gente tem que participar junto, né? A gente tem que estar próximo. Se a gente ficar ali no departamento de RH ou no DP só olhando os atestados e fazendo um indicador a partir dos atestados, é óbvio que é isso que vai acontecer, né? Vai vir uma chuva de atestados, porque já está acontecendo a doença, né? Então, de forma prática, a gente precisa falar. Outra coisa, RH que não tem porta aberta nunca vai conseguir fazer isso, né? O RH tem que estar de porta aberta, ouvir todas as pessoas, ouvir do colaborador ao diretor, e ter essa percepção, ter essa liberdade com o time. As coisas chegam antes das doenças ou das chuvas de atestado. Então, não sei se você é de RH ou de alguma outra equipe que está passando por essa situação, procura teu RH. Se você é RH, procura a equipe. Você precisa ter essa liberdade das pessoas te procurarem para poder falarem sobre o que está acontecendo, e isso já é um pré-diagnóstico do que pode acontecer lá na frente com a chuva de atestados. Legal, Alexandre. A Esther colocou aqui também, uma matriz de consequências justas também faz diferença. Você quer comentar um pouquinho sobre isso, Cristina? Faz super a diferença. Eu tinha lido esse comentário, Esther, e obrigada por fazê-lo, porque é uma das maneiras de você garantir a lisura, né, e o profissionalismo do processo. Porque quando a gente pensa, em canal de denúncia, a gente pensa em pessoas de ponta a ponta, né? É aquela pessoa que quer falar alguma coisa, ou que testemunhou alguma coisa, né, ou que foi vítima de alguma conduta. Do outro lado, tem as pessoas que precisam ouvir, né? E eu estou falando aqui de maneira geral dos líderes, dos gestores, porque eles precisam ouvir para tomar medidas de melhoria. E no meio disso tudo, a gente tem várias pessoas, e pessoas que trabalham dentro da empresa, que conhecem os colaboradores, que têm um histórico com eles, muitas vezes. É muito difícil realmente você trabalhar 100% uma independência, mas existem ferramentas para que você garanta, sim, um processo mais objetivo. E ter uma matriz de consequência que seja seguida, eu adorei que você falou, matriz de consequência justa, né? Porque a cultura se faz através dos comportamentos. Você pode até ter a política, você pode ter a matriz de consequência. Se você não aplica, ou se você aplica ela mais ou menos, né? O famoso meio grávida, meio ético, né? Não tem. Então, sim, com certeza, um comitê também ajuda muito, inclusive, a minimizar essa questão do viés, né?
Claro que existem, às vezes, os vieses de grupo, né? Pressão de grupo, mas, enfim, você vai criando, não é um ou outro, são vários mecanismos que eu chamo de ecossistema do canal de denúncias, ou do Fala Aí. Tá sem áudio, Diego. Perdoe-me, entrou no mudo aqui. Mas eu queria aproveitar e já dar continuidade com essa pergunta para a Cristina, né? Como é que o compliance ajuda a dar segurança para que esse mapeamento, e a gente está falando do mapeamento dos riscos psicossociais, seja feito de forma ética, garantindo que o colaborador fale a verdade sem medo de retaliação, da mesma forma que no canal de denúncias, né? Como é que ele vai distinguir que o mapeamento não é o canal de denúncias, as propostas são completamente distintas e que a participação será efetiva para que a gente tenha realmente uma fotografia daquela empresa ou de determinado ambiente de trabalho, Cristina? É excelente essa pergunta e me fez refletir bastante, assim, né? Primeiro, qual é o papel do canal de denúncias nessa história do mapeamento, né? Então, o canal de denúncias, ele pode tanto ser fonte de informação para esse mapeamento, desde que ele realmente seja um canal de denúncias efetivo, usado pelas pessoas, que as pessoas demonstrem confiança no canal e nos resultados do canal. Então, ele é, por um lado, fonte para esse mapeamento, e, segundo, ele pode ser, sim, ação, né? Ele pode ser gestão do risco. Então, identificou ali um risco oriundo da organização do trabalho, da maneira como as funções estão atribuídas, se existem departamentos com mais ou menos suscetibilidade, né, a esses riscos psicossociais. Você pode ter como uma medida de tratamento ter um canal de denúncia efetivo ou melhorar o seu canal, comunicar mais, enfim. Então, isso falando do canal. Mas quando a gente fala do compliance officer, né, em primeiro lugar, não é nem toda empresa que tem o compliance officer, e a gente vê que muitas vezes essa função ela está atribuída a outras áreas, inclusive recursos humanos, né? Muitas vezes no jurídico, às vezes está dentro da auditoria. A gente vê modelos diferentes nas empresas, mas eu acho que a melhor maneira do compliance officer colaborar nesse processo de mapeamento é ajudar a entender qual é a cultura que está naquele ambiente. O que eu quero falar com isso, gente? As leis, elas vieram evoluindo de uns anos para cá, de um compliance que era um compliance mais procedimental, mais de políticas, procedimentos, e isso também nunca vai deixar de existir, porque você precisa poder demonstrar, né, objetivamente que você tem um programa de integridade, mas tem que ir além disso. Então, as leis, recentemente, elas vêm falando muito do papel de você ter uma cultura de integridade. E aí se fala muito da importância realmente dos líderes, né, do papel que os líderes exercem aí para essa cultura. Então, eu acho que a principal contribuição que o Compliance Officer pode dar para uma organização, para garantir que esse mapeamento ele seja o mais fidedigno possível, é trabalhar todos os elementos do programa de integridade, visando a ter uma cultura de integridade real, que as pessoas, de fato, não tenham medo de falar, que as pessoas tenham segurança psicológica para expor suas opiniões, sem medo de sabe, serem desconsideradas ou retalhadas ou afastadas, né, da organização. Então, acho que essa é a principal contribuição, Diego. Garantir uma cultura de integridade sólida dentro da organização. E trabalhar em parceria com recursos humanos. Isso é fundamental, sabe? Sim. Excelente, Cristina. Antes de passar a próxima pergunta para o Alexandre, e que tem a ver como uma ponte entre a pergunta que acabou de ser respondida e a próxima, uma das questões que nós lidamos com os clientes aqui, sempre que apresentamos a questão do mapeamento dos riscos psicossociais, os seus desafios, qual o caminho que nós vamos percorrer, porque não há solução mágica, né? Não há bala de prata, não há uma solução que atende todas as empresas. Você precisa
do mapeamento, para você entender qual o plano de ação que vai ser apresentado, vai ser efetivo para aquela empresa, e você vai acompanhar ao longo do tempo, para avaliar os resultados, o que foi alcançado, se está dentro da expectativa ou não. E muito do que a gente ouve aqui é, se eu informar, qualquer que seja, o agente psicossocial X ou Y que foi identificado no meu mapeamento, automaticamente eu tenho um problema na minha empresa, ou automaticamente eu estou expondo a minha empresa a uma eventual reclamação trabalhista, por exemplo. E a analogia que a gente tem usado aqui, e até aproveitando aquela questão de o risco do ruído, por exemplo. Quando o risco ruído apareceu lá atrás, ainda na época do falecido PPRA, as dúvidas eram as mesmas quando esses riscos começaram a ser avaliados, medidos e estabelecido um plano de ação para aquele risco. E hoje, ninguém pensa que um determinado trabalhador vai perder a sua audição porque no ASO dele ou no PGR dele é indicado o risco ruído. Na verdade, a indicação do risco mostra que o mapeamento foi feito, um levantamento técnico-científico foi feito e que é preciso estarmos atentos a algumas medidas para que, de fato, aquele risco não adoeça o colaborador e prejudique a sua saúde, tanto física e, nesse caso, dos riscos psicossociais mental. Então, não é simplesmente pelo fato de que um agente de risco psicossocial foi identificado que todas as pessoas que estão naquele setor apresentarão um problema em decorrência daquele risco. Na verdade, ele aponta para a empresa o seguinte: existe um risco que foi mapeado, que foi medido, e nós precisamos de ações efetivas para que o nosso colaborador não adoeça. Eu acho que esse é o maior mérito do mapeamento dentro do contexto da NR1, para que a gente tenha realmente isso na vitrine, porque o problema está posto. Você não fazer o mapeamento de riscos não é solução para o problema. Então, não apresentar no ASO, ou no PGR, ou no PCMSO, não é solução. Senão, não teríamos tantos atestados por CDF como a gente vê hoje em dia e tantos B91 como a gente tem visto, tá? E aí eu queria passar para essa próxima pergunta, que é para o Alexandre. Ao receber um diagnóstico técnico, um mapeamento de um setor que está com determinado risco psicossocial elevado, qual você entende que é o primeiro passo prático do RH para acolher esses colaboradores sem travar a operação? Joia. Foi até um comentário da pergunta do Marcos Vinícius, tem a ver, né, com essa pergunta também, porque já no diagnóstico, né, diagnóstico técnico, ou seja, está diagnosticado, e a gente não fez nada antes. É óbvio que a gente não pode parar, a operação não pode parar. A gente é uma empresa de telecomunicações. Imagina um hospital ficar sem a internet. Hoje tudo no hospital é ligado à internet, né? A gente precisa dessa tecnologia para rodar diversas coisas, exames, né? Enfim, as cirurgias que dependem da internet. Então a gente precisa encontrar a oportunidade, detalhar o diagnóstico, entender profundamente, entender quem, entender as origens de cada um. E um ponto importante, eu falaria até na primeira pergunta que você me fez, Diego, mas eu vou falar agora, com relação às gerações. Algo que para mim pode ser uma característica, por exemplo, de resiliência, para outros pode não ser. Pode ser abaixar a cabeça demais ou uma agressão, enfim. Então há interpretações também, e eu vejo isso muito característico, muito mais evidente em gerações diferentes do que dentro de uma mesma geração, mas eu não quero entrar nessa polêmica.
como eu falei, saber das origens, mas saber de onde vem cada um e de onde vem cada diagnóstico técnico, para a gente começar a tratar, né? Tratar relacionamento, primeiro ponto, tem que tratar relacionamento. Isso é um relacionamento interpessoal. A gente não precisa ser o melhor amigo do outro, levar para casa, para jantar, para almoçar, conhecer a outra família. Não, mas você precisa ter respeito, né? E esse relacionamento ele está muito baseado em respeito. Se você se sente respeitado no teu ambiente de trabalho, caramba, a gente já marcou um gol aí para ter um bem-estar mental, né? Trabalhar juntos. Eu falei lá na primeira pergunta de pertencimento, de participação, então trabalhar juntos, eu acho um ponto que vai ajudar a gente a tratar aí esse diagnóstico técnico, acolhendo cada um, sabendo das diferenças de cada um, sabendo da atuação de cada um, das entregas de cada um, sabendo lidar com as cobranças, porque a pressão da cobrança é muito... É um fator, né? É um fator. Eu passo por isso. Assim, às vezes os meus prazos são curtos e eu tenho algo a entregar e eu me sinto pressionado. Eu sei lidar com isso até até certo limite, né? Mas esses limites são diferentes em cada uma das pessoas. As pessoas são diferentes, os limites são diferentes. Então, quando extrapola esse limite, a gente tem um problema e certamente vai estar no diagnóstico técnico. Uhum. Então, dosar as cobranças, ou saber fazer as cobranças, e trabalhar as lideranças, né? Eu achei interessante, a Cristina fala isso, né? Traz isso na fala dela, de tratar as lideranças, de orientá-los também, de como lidar com isso, entender qual é o perfil de líder, também várias camadas aí de perfis de liderança, mas como essas lideranças estão impondo os resultados ou as entregas, as cobranças, as falas, as conversas difíceis, tratar essas lideranças, porque não dá para fazer sozinho, né? O RH ele tem que estar junto, tem que dividir essa responsabilidade. O RH não está todos os dias na equipe, quem está todos os dias é o líder e liderado, eles estão diariamente trabalhando juntos. O RH pode construir ali uma melhor interface entre esses. E aí a gente entra, obviamente, agora com o tema da saúde, seja ela ocupacional ou assistencial, para a gente tratar isso. Eu diversas vezes faço perguntas para o Diego para a gente saber como lidar, porque a PL atende a Telecol. Então, como lidar com isso, Diego? Me ajuda. Como é que eu faço? Esse atestado é mais preocupante? Como que eu sigo? Chamo também a consultoria do plano de saúde, que tem um médico que também pode nos ajudar, e um psicólogo que também pode nos ajudar, e trabalhar isso nesse triângulo de responsabilidades. Envolver todos esses três, liderança, RH, saúde, assistencial, ocupacional. Esse triângulo aí é muito importante para a gente saber não travar a operação, acolher o colaborador, porque a gente já entrou no detalhe de quem é, como é, origem, etc. E aí a gente pode reverter esse diagnóstico técnico, muitas vezes. Diego, posso interromper aqui, porque o Alexandre me deu aqui a deixa para responder a pergunta da Maria Fernanda, que ela fez ali no início da live, e ela pergunta o seguinte, se a NR1, né, ela deveria ser responsabilidade do compliance ou do RH? E eu achei tão boa essa pergunta, porque, na verdade, é a mesma dúvida que as pessoas têm com relação aos riscos que são identificados quando a gente faz um mapeamento de riscos geral, tá? Um mapeamento de riscos de integridade, de quem que é a responsabilidade, né? E não é do compliance, não é só do compliance, assim como a NR1 não é do RH ou do compliance, é da organização, porque o que o mapeamento de riscos psicossociais vai trazer é um retrato de como está aquela tua organização
nesse aspecto da saúde mental dos colaboradores. E o colaborador que ele está com a saúde mental abalada, ele não produz, ele perde totalmente o engajamento. Se esse colaborador é um líder, o seu baixo engajamento, ele acaba gerando o baixo engajamento das equipes. Então, com a experiência que a gente tem em compliance, Maria Fernanda, realmente isso tem que virar pauta estratégica da liderança. O que for identificado como problema, né, risco psicossocial, que vai lá para o PGR, independente de quem seja a área que esteja à frente de conduzir esse mapeamento, as tratativas, que acho que o ponto mais importante, quando você for fazer a tratativa dos riscos identificados, essa gestão de risco cabe, na minha opinião, à organização como um todo. Excelente, Cristina. Eu ia trazer a pergunta da Maria, e foi muito bom você retomar, porque a minha percepção, conversando com alguns gestores, é de ainda tratarmos o assunto riscos psicossociais com muita falta de conhecimento do tema. E eu não digo conhecimento técnico, porque aqui nós estamos falando com áreas diferentes. A pergunta da Maria, ela já inclui dentro da organização o SESMIT, que já é o pessoal de saúde e segurança do trabalho, e é isso, não é uma pauta do SESMIT, não é uma pauta do RH, ou uma pauta do compliance como, olha, está naquela caixinha, então eu não me envolvo porque não mexe na minha caixinha. É uma pauta estratégica, saúde e segurança do trabalho, cada vez mais, e aí dialogando muito com o compliance, dialogando muito com o RH, dialogando muito com o jurídico. Essa é uma pauta estratégica para a organização. Então, como nós vamos encarar esses desafios? Nós vamos continuar considerando que não é relevante para a empresa, ou vamos continuar fazendo o mínimo, seja lá esse mínimo que for, e hoje, eu não tenho dúvida que vocês, assim como eu, se a gente abre o Google ou abre o nosso e-mail, está cheio de propaganda de levantamento de riscos psicossociais, de certificação em riscos psicossociais, 4 aulas e tem o seu MBA em riscos psicossociais. E eu compreendo aqueles que estão participando aqui conosco que têm uma enxurrada de dúvidas e um monte de questões em sua cabeça, porque é isso, né? A gente lida com um assunto que precisa ser encarado de forma séria dentro das organizações, porque o mapeamento, eu disse no início e repito, ele, para mim, não é nem a parte mais difícil da questão. Ele é o pontapé inicial, ele é o que vai mostrar o caminho do que precisa ser feito. E o que precisa ser feito precisa ser acompanhado, precisa ser medido, precisa ser ajustado. E é uma fotografia, acho que a Cristina usou essa expressão há poucos minutos atrás. É uma fotografia. A organização é constituída de pessoas. As pessoas têm relacionamentos dinâmicos com outras pessoas e com as suas atividades dentro do ambiente de trabalho. O que nós estamos avaliando nos riscos psicossociais, e a legislação deixa isso claro, é um ambiente de trabalho. Mas para isso a gente precisa ouvir as pessoas. Não tem como você fazer um bom mapeamento sem ouvir as pessoas e considerar um bom plano de ação para que a gente consiga, no fim das contas, entregar um ambiente de trabalho seguro, saudável, que vai refletir em menos atestados, em mais produtividade, em proteção do nome, da marca, da imagem da empresa. Eu acho que é isso que a gente precisa entender e trabalhar isso em conjunto. Ninguém vai vencer essa batalha lutando sozinho, essa que é a verdade. Para a gente terminar aqui, Cristiane, essa é a última pergunta que nós temos, até para a gente cumprir aí a nossa programação de horário, é a seguinte: como uma empresa que ela já ultrapassou essa fase inicial e já realizou o mapeamento, que possui um mapeamento científico e ações de tratamento, se diferencia de uma que não tem ainda ou que ignora completamente esses indicadores dentro da organização?
Existe um dado chamado o premium da integridade, né? O que quer dizer isso? Que as empresas que têm uma cultura de integridade sólida, elas performam melhor ao longo do tempo. Então, esse premium, ele é medido pelo Instituto Ethisphere, né? Então, basicamente, quando a gente está falando de ter um ambiente de trabalho em que haja respeito, em que haja uma cultura de integridade, a cultura de integridade não existe se não houver ambiente de respeito, isso é um equívoco muito grande, às vezes, da pessoa dizer assim, mas eu tenho todas as políticas, eu tenho todos os procedimentos, eu tenho treinamento, eu faço tudo certinho, tá bom, mas isso se reflete na prática? As pessoas entendem o significado disso? Elas entendem o que isso se aplica ao seu dia a dia? Elas percebem aquele valor que está ali na parede da organização, ele se reflete no dia a dia? Então, a partir do momento que a empresa tem uma cultura de integridade efetiva, real, que as pessoas vivem num ambiente de respeito, que elas tenham canais para falar, que quando a empresa escuta, ela toma medidas para melhorar, ela coloca a responsabilidade pelas ações para as lideranças, né? Coloca isso como parte, inclusive, do bônus, como parte dos resultados da companhia, ela vai, ao longo do tempo, criando cultura. A gente teve um exemplo ontem no futebol, né, no jogo lá lá em Minas Gerais, houve uma situação de racismo, e interessante que antes, né, do jogo, os jogadores todos se manifestam, né, contra o racismo, e no final do jogo tem lá, infelizmente, um ato de racismo. O que é isso? É a diferença entre a política, e a comunicação, o treinamento, e a cultura. A cultura ainda não está estabelecida, então a gente precisa trabalhar incessantemente, pauta estratégica, sim, Diego, você falou super bem, isso tem que estar, ter uma cultura de integridade, ter ambientes de respeito para as pessoas, pauta estratégica e gera resultado, e dá dinheiro, gera melhores negócios, contratos mais sólidos, marca empregadora, é fundamental. Perfeito. Cristina. Bem, infelizmente a minha notícia agora não é boa, nós estamos caminhando para o final da live, infelizmente, o tempo passou muito rápido. É impressionante que na posição de conduzir e de facilitador dessa conversa, quanta gente aprende, né? Eu queria agradecer a vocês porque alguns conceitos foram fortalecidos hoje, outros foram relembrados, e como é importante uma conversa que traz esses insights para a gente, né? Antes de passar a vocês para uma palavra final, a gente está começando um hábito, né? A criação aqui de uma rotina, de um marco em todas as nossas lives. A primeira pergunta que eu queria fazer a vocês dois, eu vou pedir a Cristina que responda primeiro, que livro vocês estão lendo ou leram recentemente que vocês podem deixar aí como uma boa recomendação de leitura para o pessoal que está acompanhando a gente. E aí, depois que vocês dois responderem, eu vou dizer qual é o segundo ritual que nós teremos aqui nesse podcast. Pode falar, Cristina. Rapidinho, para a gente cumprir o prazo, esse livro aqui que eu estou lendo, está na minha cabeceira, é o livro Chato, do Bruno Romano. O subtítulo é O Mundo Corporativo Está Chato, e o humor é o caminho para gerar atenção, conexão e verdade. Muitas dicas práticas de você trazer um pouco mais de leveza para o ambiente de trabalho. Humor, não desrespeito. Excelente. Alexandre? Eu não sou tão prático assim como a Cristina. Ela trouxe o livro. Meu livro está em casa. Perdão, eu não trouxe o livro. Eu queria fazer isso aqui, mas o livro que eu já li, e eu acho que é fundamental, porque traduz aí o que nós mesmos podemos fazer para o nosso bem-estar mental, é O Poder do Hábito, Charles Duhigg. O Poder do Hábito, ele diz o que eu estou fazendo ali, o que eu posso mudar no meu hábito, que vai mudar muita coisa no meu dia, na minha vida, o que eu estou fazendo com a minha vida e com meus negócios, né? A partir de um hábito. Se eu mudar um hábito, isso gera uma cadeia de um efeito dominó que vai melhorar ou vai piorar, a depender do hábito que você está construindo para você, mas você aprende a trazer hábitos bons para você, né?
o quanto isso também pode ajudar nesse tema que a gente conversou aqui bastante. E eu acho que pode contribuir aí com uma leitura boa e saudável. Excelente. O segundo ritual que nós teremos nessas lives é esse aqui. Esse ritual, ele não é original meu ou da PL Brasil. Eu tenho acompanhado um podcast muito interessante chamado The Diary of a CEO, e ele sempre termina as conversas que ele tem com esses líderes, pedindo que ele faça uma pergunta que vai ser respondida pelo convidado do encontro seguinte. Eu queria fazer esse pedido a vocês, que vocês deixem aqui uma pergunta que vai ser respondida pelos convidados no início da próxima live. Queria mais uma vez começar pela Cristina. Qual é a pergunta que você deixa para o nosso próximo convidado? A minha pergunta é a seguinte, tem um dado recente do Gallup dizendo que o nível de engajamento das pessoas está muito baixo, desde 2020 é o mais baixo, e que esse nível de engajamento caiu muito também na liderança. Então, a minha pergunta é com relação aos líderes, como tratar o seu próprio engajamento para garantir o engajamento dos seus times? Excelente, já deixou a bomba aí para o próximo desarmar e ter o pontapé de partida. E você, Alexandre, qual é a pergunta que você deixa para o nosso próximo convidado aí do RH? Então eu vou usar esse livro como tema para uma pergunta, que é se é possível criar hábitos saudáveis no dia a dia de trabalho entre você e suas equipes, a ponto de transformar mesmo o dia a dia de trabalho em um ambiente saudável, né? Criar hábitos para um ambiente saudável. É possível criar esses hábitos e transformar os ambientes? Excelente, pessoal. Desculpa, normalmente a pergunta é como, né? Como fazer tal coisa? A minha pergunta é diferente. É possível? Se é, como você vai fazer, né? Legal, excelente. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez, Cristina, Alexandre, não apenas pelo tempo, mas por todo o conteúdo traduzido aí no tempo de experiência de vocês, na vivência de vocês com líderes e liderados. Queria realmente fazer menção aqui à minha alegria por ter vocês no primeiro episódio do RH Seguro Talks. Queria que vocês, tanto Cristina quanto Alexandre, deixassem uma mensagem final aí para o pessoal que nos acompanha. Obrigada, Diego, obrigada, Alexandre, um prazer estar aqui com vocês e, acima de tudo, gente, obrigada a vocês que participaram, que contribuíram, que fizeram perguntas, estou à disposição para responder quaisquer outras perguntas que não foram respondidas aqui na live. A gente precisa continuar essa conversa é fundamental. Muito obrigada. Obrigado, Cristina. Alexandre? Também quero agradecer, Diego, Cristina, todos os participantes aqui, a gente vê os comentários. Obrigado por todos esses comentários e perguntas. O meu tempo nessa live foi excelente, foi muito bem investido, Diego. Muito obrigado. O que eu gostaria de deixar para vocês é: criem uma relação com o RH de vocês. Criem uma relação, tenham confiança, falem, escutem, se relacionem mais uma vez, porque é daí que a gente cria laços e transforma os ambientes. É com conversas, é com relacionamento. Fora isso, eu não acredito em conversas que são por e-mail ou WhatsApp, se não for presencial a não ser que você não tenha condição, né? Que você trabalhe online, trabalhe remoto, mas procure o RH, mesmo que seja num Teams ou alguma outra plataforma que vocês utilizem na empresa de vocês. Procurem o RH, criem relacionamentos. Muito bom. Queria já deixar aí o convite aberto para a live no próximo dia 14/5. As lives serão quinzenais. Sempre teremos aí divulgação para você que quer saber o que vai acontecer. A próxima, o tema é esse aí: liderança que adoece versus liderança que engaja. É um tema que vai trazer alguma polêmica, talvez, para você que já esteja aí pensando no seu gestor, em como na sua antiga experiência, mas o objetivo é
propor alternativas, propor soluções, provocar a reflexão. É isso que a gente quer como produto final aqui de todo o conteúdo que a gente produzir no RH Seguro Talks. Eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam. Queria pedir que você, se você gostou desse conteúdo, você deixa aí a sua curtida. Isso vai ajudar a gente a alcançar outras pessoas e você pode compartilhar também o link dessa live, tá bom? O Grupo PL Brasil está aqui à disposição de vocês. Se vocês quiserem direcionar alguma pergunta para o Alexandre ou para a Cristina, vocês podem procurá-los nas redes sociais. Nós vamos deixar na descrição do vídeo as redes sociais deles, das empresas deles. Vocês podem fazer contato conosco também. Tem as nossas redes sociais, as nossas mídias ali na descrição do vídeo. E tudo que a área de saúde e segurança do trabalho precisa, não apenas com a entrega de serviços, mas atendendo o cliente como ele precisa ser atendido, a gente busca todos os dias entregar isso aqui na PL Brasil Health and Safety. A nossa missão nem toda consultoria é igual, e a gente procura fazer isso uma verdade todos os dias, tá bom? Cristina, Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. A todos vocês que estiveram conosco aqui na live, foi um prazer compartilhar esse tempo com vocês, viu? Um grande abraço. Um abraço.